Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na tua presença, em primeiro lugar, Jesus, obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado por essa oportunidade, meu Deus, de poder viver, meu Deus, o que vivemos aqui. Essa unção de intercessão, de oração, meu Deus, nesse projeto Casa Firme. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nós estamos desde as 7 horas da manhã aqui, meu Deus, a cada 30 minutos, meu Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus aqui neste altar, orando, clamando, determinando, meu Deus, o culto às 7, o culto às 9 que já tivemos, o culto ao meio-dia, agora esse culto e todos que virão, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade para nós, meu Deus. Porque esse privilégio de poder viver, meu Deus, assim como diz a tua palavra, meu Deus, a importância de uns orar pelos outros, meu Deus, obrigado. Meu Deus, todos os intercessores, todas as pessoas que estão aqui no templo, meu Deus, cultuando, buscando em cada período, meu Deus, pessoas que estão orando, meu Pai, de outros estados, outros países, meu Deus, em concordância, ó meu Deus, eu peço, sustenta cada um, Senhor. Assim como o Senhor sustentou, ó meu Deus, Moisés, meu Deus, no cume do monte, meu Deus, com as mãos erguidas, meu Deus, que aquele verdadeiro intercessor, meu Deus, aquele intercessor, meu Deus, que meu Pai orou pelo povo, que intercedeu pelo povo, que representou o povo no cume daquele monte, eu oro pedindo, meu Deus, que o Senhor sustente cada intercessor, meu Pai, que o Senhor sustente, e que todos nós, meu Deus, possamos ver a tua glória, o derramamento, meu Deus, do teu poder, meu Pai, sobre a vida de todos que estão, meu Pai, abaixo dessa cobertura, porque sabemos que a oração, ela é a chave da vitória. A oração, meu Deus, ela é a chave da vitória. A oração, ela define, a oração, ela abre portas. A oração, meu Deus, ela tem o poder, meu Pai, de definir situações. Meu Deus, nós vemos, meu Pai, a própria oração de Elias, meu Deus, que orou para que não chovesse por 3 anos e meio, meu Deus, não choveu, por um propósito, meu Deus, e orando novamente após, meu Deus, aquele período longo de seca, ele orou para que chovesse, meu Deus, e o Senhor se manifestou, meu Pai, assim como diz a tua palavra, meu Deus, que a oração de fé, a oração da fé, meu Deus. E nós estamos aqui, meu Pai, nesse dia, meu Deus, regado, meu Deus, por orações, por declarações, meu Deus, por jejum, meu Deus, intercedendo, clamando, buscando, invocando o teu nome, meu Pai. Então eu peço a tua glória, o teu poder, alcançando, cobrindo a vida de todo o nosso povo, Senhor. Eu peço que o Senhor alcance todas as pessoas, meu Deus, que deixou uma foto, um documento, um objeto, um pedido aqui no altar, ou talvez essa pessoa deixou o pedido aí, meu Deus, no seu televisor, acompanhando, meu Deus, para que todos esses períodos de oração, meu Deus, fosse consagrado, e eu peço a tua unção, o teu poder, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, e honra cada atitude de fé, e eu declaro, meu Deus, o teu poder, que possamos concluir, meu Deus, esse projeto Casa Firme, meu Deus, honrados, abençoados, para a honra e a glória do teu nome. Senhor, assuma o controle dessa reunião, desse culto, fale aos corações, eleve o espírito, e que todos nós, meu Deus, possamos sair daqui transformados, abençoados, honrados, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Tá ligado? Pega o Espírito. Que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga, a unção de Josué, a unção de conquistas está sobre a minha vida. Diga, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Aí aqui em 1 Coríntios 10, versículo
13, na NVI, diz assim, ó: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, repete assim comigo, Ele lhes providenciará um escape para que possam, o quê? Suportar. Isso aqui é algo que você vê as pessoas falando, né, lendo e até mesmo usando esse versículo, de forma assim, em alguns casos, deixa para mim o versículo, por favor. Em alguns casos, de forma até aleatória, e outros vivendo intensamente ele. Não sobreveio a vocês tentação que não fossem comum aos homens. Não tem situações que talvez você esteja vivendo, ou já viveu, melhor dizendo, que você talvez naquele momento achou que você não ia suportar? Já teve alguma situação? Você diz assim, meu Deus, isso aqui eu não aguento. Eu não suporto isso. Isso eu não consigo. E é interessante que uma boa parte delas, você passou por elas e você nem percebeu. É ou não é? Você nem percebeu que você superou aquilo. Mas é uma coisa tão interessante que tudo o que acontece na vida de um cristão, repete assim comigo, tem um propósito. Tudo que acontece na minha vida, na sua vida, ela tem um propósito. Seja aquilo que está em um momento te abençoando, te honrando, te favorecendo, ou seja, em um outro momento. Tudo tem um propósito. Na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que vive uma vida obediente a Deus, uma pessoa que vive obediente à palavra, seguindo as Escrituras. Não estou dizendo uma pessoa que não tem propósito, que vive uma vida bagunçada, vive uma vida sem direção. Não, uma vida de uma pessoa que vive em Deus. Tudo que acontece tem um propósito. Ele tem ali um direcionamento específico do Senhor para nós. E todas as vezes que saímos dessas situações, nós podemos até, hoje, fazer uma analogia bem simples. Você já ouviu pessoas dizer assim, eu queria ter a fé que a bispa tem? Já ouviu falar? Nossa, eu queria ter a força que ela tem. Eu queria ter a força que ela tem. Eu queria ter a força que ela tem, a fé que ela tem, essa força que ela tem, essa ousadia que ela tem. E é tão interessante isso que todas as vezes que alguém fala isso a ela usa uma palavra que ela resume literalmente tudo. Suportar, permanecer. É aquela que literalmente permaneceu em Deus e passou por aquela situação, aquele vale da sombra da morte, e aquilo deu a ela estrutura, deu a ela uma robustez na fé, deu a ela ali condições para galgar coisas maiores em Deus, e ela veio se fortalecendo, repete assim comigo, veio se fortalecendo naquilo que era para ser a sua derrota. Ela se fortaleceu em todos os problemas. Ela se fortaleceu em todas aquelas situações que vieram, todas aquelas pressões que vieram, foram elas pequenas, grandes e gigantescas, de situações que só de pensar já causava pânico, aquele frio na boca do estômago. Você consegue entender isso? Sabe aquele frio? Você fala assim, e agora? E agora? Agora eu vivo isso aqui, ó.
fiel, Deus é fiel, e Ele não permitirá que eu seja tentado além do que eu posso suportar. É interessante que nesse versículo, se a gente puxar um pouquinho e irmos para Hebreus 11, que eu não vou ler aqui, mas só para fazer um adendo aqui, que a Bíblia mostra lá em Hebreus 11, versículo 33, mais especificamente, que a Bíblia diz que da fraqueza eles tiraram força. Na batalha, eles se esforçaram. No dia mais difícil, eles lutaram. No dia mais difícil, eles não correram. E aqui, ao entrarmos numa situação difícil, há uma tendência em pensar que ela é forte, difícil demais de suportá-la. Já aconteceu isso com você? É muito difícil. É muito complicado. É muito complicado. Você certamente já deve ter vivido situações assim, de alguém chegar para você e falar assim, olha, negócio é o seguinte, aquilo ali é desafiador, hein? É complicado demais, aquilo ali é muito difícil. E você vai e tira aquilo de letra. Agora vamos lá. Será que se fosse tão difícil ou impossível, os heróis da fé não teriam vencido? Não teriam suportado? Por que eles venceram? Por que eles conseguiram? E não é uma coisa que nós deveríamos fazer o porquê. Deveria termos, até mudar a pergunta, como? Porque eu também quero fazer. Porque eu também quero viver. E aí, nós temos as Escrituras que deixa para nós uma direção de como nós devemos seguir. E é interessante que nós temos uma direção de Deus nas Escrituras, que talvez nós lemos a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos heróis da fé, e nem sempre nós ali trilhamos o mesmo caminho especificadamente. Não. O Espírito Santo, ele conduz dentro daqueles princípios, dentro daquela direção de fé, ele vai nos conduzindo, ele vai nos norteando, nos dando direções de como fazer. Porque, por mais que muitos digam assim, olha, mas é tão complicado, Deus, repete assim comigo, Deus fala ao meu coração. E quando Deus fala com você, o que você faz? Você acata, você executa ou você extingue a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? Porque quando você dá liberdade para Deus, diante daquela voz, daquela direção, Ele vai te fortalecendo por conta da sua confiança, por conta da sua entrega, por conta do seu comprometimento com Ele. Ele vai te fortalecendo. E você vai recebendo uma força, uma sabedoria, um discernimento para lidar com coisas e com situações que você fala assim, eu não sei de onde isso veio. Eu não sei de onde isso veio. Eu não sei de onde veio essa sabedoria, eu não sei de onde veio essa direção, eu não sei de onde veio, eu não sei como eu tive aquela ideia, não sei, não era meu, não era de mim, aquilo não veio de mim, veio de Deus. Mas é quando você ouve aquela voz lá dentro de você, dizendo, falando com você, o que você tem que fazer, e você naquele momento, não tendo medo, não sendo covarde, não extinguindo o Espírito e dando a Deus condições para Ele continuar falando com você, para Ele continuar derramando sobre a sua vida. E você vai recebendo direções e situações, como a Bíblia mesmo fala, de jovens, de alguns jovens,
mas o mais conhecido, o Bezalel, que recebeu dons, talentos, habilidades, destreza, recebeu talentos especiais para a construção do templo, para a ornamentação do templo, para construir utensílios do templo, e eles foram recebendo direções, ideias de coisas que nem ainda haviam sido criadas. Foram criadas e produzidas por eles. Aí você fala assim, como que eles fizeram isso? De onde veio isso? Você está conseguindo entender? De onde veio isso? Em um lugar onde as pessoas usam a expressão nada se cria, tudo se copia. Hoje se fala muito disso. Nada se cria, tudo se copia. Então um pegou, fez um livro de um jeito, o outro, olha, eu vi um livro de um jeito, eu só vou melhorar aquilo que já foi feito. Não, eu vou fazer algo original, autêntico, que não existe, que não foi criado ainda, que ninguém ainda teve essa ideia. É o que Deus faz. Mas quantos extinguem o Espírito? Quantos se limitam porque essa tendência de pensar que não vai dar certo ou que é difícil, porque isso é uma crença. É uma crença. Porque todas as pessoas que chegam diante de algo novo, qual que é o natural chegar diante de algo novo? Ah, é desafiador, hein? Olha, é complicado. Não, mas eu vou conseguir. É difícil, mas eu vou conseguir. Olha como que já chega a mentalidade. É ou não é assim? A mentalidade já vem com esse padrão. Já vem com esse padrão. E eu ainda falei esses tempos aqui, eu lembro quando eu fui tirar a carta, eu fiz todo o processo, e quando eu estava com pessoas no carro dirigindo, eu falava assim, nossa, será que eu vou conseguir frear antes de bater no carro da frente? Eu falava assim, eu não sei se eu vou conseguir frear, sabe? Quem dirige aqui? Você sabe que você chega assim, você fala, opa, será que eu vou conseguir? Será? Não, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir. Aquela mentalidade. Não, você tem que fazer aquilo lá. Nossa, olha, tem que fazer tudo aquilo para chegar naquele resultado. Eu não sei se eu vou conseguir. Como que as pessoas conseguiram? Como? Elas romperam. Elas não se limitaram. Elas não extinguiram aquela voz que falou com elas lá dentro. Que elas podiam, que elas tinham que ousar acreditar para que pudessem viver aquele resultado. E nós somos orientados o tempo todo. Orientados o tempo todo. E é interessante que quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós lemos as Escrituras, quanto mais nós oramos, repete assim comigo, mas nós ouvimos a voz de Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, mais você ouve a voz de Deus. E quanto mais você ouve a voz de Deus, menos medroso você fica, menos covarde você fica mais ousado. Você fica mais corajoso, mais destemido. Porque você vai entendendo que não é por você, é por Deus. Que não é a sua capacidade, não é a sua cabeça, não é a sua mente, não é o seu conhecimento, o seu estudo, as suas viagens, as suas experiências, a sua destreza, a sua habilidade. Não, é Deus. É Deus. A Bíblia diz que Deus, o bispo Fernando leu ainda ontem, que Deus tira o pobre do pó, do esterco ao necessitado, Ele faz se assentar a quem? Entre os príncipes, entre os grandes. É Deus quem faz. É Deus quem exalta. É Deus quem honra, é Deus quem ergue, é Deus quem promove. É Deus quem muda a realidade da vida daquela pessoa. E tudo isso por intermédio de uma entrega. Mas nós podemos nos limitar diante de um problema. A bispa disse ainda ontem, em uma reunião que ela fez, quando um problema bater diante da sua porta, você fala assim, opa, chegou minha oportunidade de vitória, porque isso vai ser uma vitória. Porque se você olhar a história do povo de Israel, você vê que todas as grandes vitórias que aquele povo teve foram que os inimigos vieram até eles. E o que eles fizeram? O Senhor disse, agora vai que eu sou com vocês. É ou não é? Pode ler, está na Bíblia.
vai que eu sou com vocês. Senhor, mas pode ir que eu sou com vocês. Olha a história lá de Gideão e tantas outras histórias daquele povo se levantando diante de situações que eram impossíveis, porque os inimigos já estavam armados, preparados, tudo estruturado. Até aquele povo se levantar, se estruturar, era impossível. E eles se levantaram. E Deus honrou a atitude deles, a fé deles. Não há nenhuma tentação, provação, teste que não possamos passar. Repete assim comigo, sem sairmos vitoriosos. Olha que coisa interessante. Não há nada. Você pode superar, suportar todas essas situações. Deus é fiel, jamais permitirá que você fique numa situação sem sair dela. E Ele sempre dá o escape. Sempre dá o escape. Aí aqui em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 23, diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus, mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, olha que coisa interessante, repete comigo, imediatamente, Por que tem pessoas que não são socorridas, ajudadas, não têm ali o escape no momento das situações que elas estão vivendo? Porque elas não creem, porque elas não buscam, porque elas não pedem. Quando Jesus, volta no versículo 30, por favor. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, ele gritou, Senhor, Senhor, salva-me! Ele fez uma oração. Ele errou, não errou? Ele duvidou, não duvidou? Ele não teve medo? Ele não estava afundando? Mas depois ele fez o quê? Ele teve fé. Ele acreditou. Senhor, salva-me. Olha que oração. É longa essa oração? Hã? Repete comigo. Senhor, salva-me. A gente falou em 4 segundos. 4 segundos. Senhor, salva-me. 4 segundos. Foi uma oração que definiu a vida de Pedro naquele momento, porque ele poderia morrer. Você imagina, por mais que ele tinha experiência, ele era um pescador, mas na madrugada, alta madrugada, aquele barco não tinha estrutura, naquela época, como tem os barcos dos dias atuais, iluminação, boia e tantas outras coisas que poderia dar ali um auxílio quando um homem caísse ao mar. Não tinha.
As águas estavam sendo agitadas. Facilmente ele poderia se afogar. E os outros ali não encontrá-lo. Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Você vê que o Senhor não permite nada acontecer, repete comigo, o Senhor não permite nada acontecer do que eu não possa suportar. Nada. O Senhor sempre dá o escape. E quem é o escape? Jesus é o escape. É quando eu busco por Ele. É quando eu clamo por Ele. Ele tem a resposta para tudo. Ele tem a resposta para tudo. Para tudo Ele tem a resposta. Só que ao invés de muitos usarem essa expressão, Senhor, salva-me, me ajuda. O que elas fazem? O que eu vou fazer agora? Vamos lá, você tem 10 segundos para pedir ajuda. 10 segundos para pedir ajuda. Você imagina se Jesus, mediante aquele homem do tanque de Betesda, dissesse assim para ele: olha, você só tem uma oportunidade para falar comigo. Uma oportunidade. Você quer ser curado? Você acha que ele teria sido curado? Não. Não. Porque o que ele fez com a oportunidade que ele teve? O que ele fez? Reclamou. Todas as vezes que as águas são agitadas, ninguém me coloca lá. Pronto, perdeu a oportunidade, acabou. Próximo. Próximo. Você imagina se fosse assim? Teria perdido a oportunidade. Teria perdido a oportunidade. Teria ficado distante. E se você parar para analisar, olhando o contexto dessa história, quem insistiu foi o próprio Senhor Jesus, abrindo os olhos dele, tirando toda a cegueira. Tirando toda a cegueira que estava impedindo ele de ver. E o tempo todo o Senhor tem feito isso com cada um de nós. Tirando todas as escamas, tirando toda ali o embaraço, o atrapalho que está impedindo você de ver aquilo que Ele quer fazer na sua vida, aquilo que Ele quer fazer na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos. E muitos estão assim. Ao invés de viver essa situação que está vivendo, que é desafiadora, espera um pouquinho, eu tenho que aprender com isso aqui. Quantas histórias você já não leu? Quantas histórias você já não leu de homens que no dia mais difícil superaram e deram a volta por cima? Quantas? Um exemplo mesmo fomos nós, no período da pandemia. No período da pandemia, o Ministério Mudança de Vida, eu não lembro agora de cabeça, mas eu não sei quantas toneladas de alimento distribuiu. E eu não sei quantas refeições foram feitas no refeitório aqui. Eu me lembro na época que teve uma semana que ainda o Bispo Fernando reuniu, trouxe pessoas para ajudar, pessoas que estavam com dificuldade e tudo, que em uma semana, foram servidas 6.500 refeições. Uma semana. Eu não sei nem, contabilizando tudo isso, quantas toneladas de alimento deve ter dado. Em uma semana. Sem contar trabalhos de evangelismos na Praça da Sé, o trabalho do pátio do colégio, sem contar tantas outras pessoas que eram alimentadas, pessoas que entravam na igreja, que não tinham o que comer, que recebiam cestas, que recebiam alimentos, que recebiam, e nós não, foi um dos períodos que nós distribuímos
muito alimento, sem contar roupas, agasalhos, sem contar tudo o que fizemos. Foi um período que mais fizemos. Mas era um período que estava tudo parado. Não tinha nada acontecendo. Não tinha nada. Tudo cessou. Virou um caos. Vocês lembram como que foi aquele período? E nesse período, onde ninguém estava trabalhando praticamente, poucas pessoas estavam trabalhando home office, pouquíssimas, e ainda com salários reduzidos. É impressionante. Dentro do Ministério Mudança de Vida, nós tivemos pessoas que criaram projetos, ideias, e no período da pandemia arrebentaram, compraram casas, levantaram impérios por intermédio da ousadia. Não tiveram medo, não foram ali covardes, mas ouviram aquela voz que estava dando a eles uma direção e seguiram. No período da pandemia, pessoas que estavam há anos lutando pela casa própria, compraram na pandemia apartamentos, carros, empresas foram criadas, projetos foram desenvolvidos em alto nível, altíssimo nível. Situações que foram acontecendo de uma forma, de um mover muito grande. Muito grande. Por quê? Porque foi um momento que as pessoas se viram perdendo tudo e viram que se não se lançassem em Deus, não ia viver nada. E o que elas fizeram? Deram tudo que tinha. Quando eu estou dizendo deram tudo que tinha, não estou dizendo dinheiro não. Estou falando a sua entrega, corpo, alma, espírito, foi sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. Se doaram por inteiro, acreditaram em Deus como nunca havia acreditado em toda a sua vida. E viveram também naquele período tudo o que ainda não tinham vivido. Viveram o melhor tempo até então. Deus não permite nada do que possamos suportar. Passaram, suportaram. E aí alguns podem dizer assim, mas e as pessoas que morreram por conta da doença? Entenda uma coisa, quem tem o poder da vida e a morte é quem? Deus sabe o tempo certo de cada um. Eu não sou a pessoa para dizer, não sou insensível. Meu pai faleceu em 2019, logo no início da pandemia. Logo no início da pandemia. Então, eu não sou insensível a essas pessoas que morreram, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou simplesmente mostrando que quando uma pessoa, ela olha para a situação e não coloca ela mais pesada do que ela já é, e ela dá a Deus condições de Deus trabalhar na sua vida, naquela situação, ela vai romper com aquilo, e aquilo vai ser o maior testemunho da vida dela. Você me entende? O maior testemunho da vida dela. Quando nós vemos aqui a atitude de Pedro, que é o que eu penso que tem faltado na vida de muita gente, Senhor, salva-me. O que você tem feito com esses últimos, a última oportunidade? Às vezes para você, você só tem uma oração. Você só pode fazer uma oração. Uma oração. Acabou. Se não mudar aqui, já era. Esquece. Perdeu. O que você faria? Você faria tudo. Colocar toda a sua força, toda a sua energia. Você ia colocar o tempo que fosse preciso para reverter aquela situação. É ou não é? E por que não faz? O dia de amanhã pertence a quem? Você sabe se hoje vai ser a sua última oração? Sabe ou não? Eu não sei. Eu não sei. Agora é 4 horas e 33 minutos, 3h39, redondo. Agora,
Eu não sei daqui a 1 minuto. E se o Senhor decidir me recolher daqui a 1 minuto, recolher você daqui a 1 minuto, eu não sei. Eu não sei, Ele tem o controle de tudo, eu não tenho controle disso. Só que quando Deus coloca algo em mim, Ele me propõe algo, e Ele me leva a fazer algo, Ele espera que eu dê tudo, para que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. Tudo aquilo que Ele quer fazer. E talvez muitas pessoas, o que tem faltado é um bom de um problema na vida dela para ela se despertar. Porque tem gente que só se levanta quando tem um problema. Tem pessoas que só se levantam quando tem um problema. Ela só se levanta em Deus quando ela está vivendo uma situação que não há mais o que fazer. E infelizmente tem gente que não pode ser abençoada, porque quando ela é abençoada, ela se acomoda, ela esfria, ela para. Ela não continua dando a resposta para Deus da mesma maneira que ela estava dando quando ela estava almejando aquela vitória. Ela retrocede. É interessante que a Bíblia diz assim, que se você se propõe a andar 1 milha, você tem que fazer o quê? Andar 2. Se você estava vivendo algo e você estava andando 1 milha e você chegou em algum lugar, agora convém a você, inteligente da sua parte, você romper e fazer o quê? Andar a outra milha. Andar 1 milha a mais. Andar 1 milha a mais. E o que é andar essa milha a mais? O Espírito Santo fala ao meu coração e ao seu. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Não tem como você ignorar o fato de Deus falar com você todos os dias. Não, Deus não fala comigo, Ele fala com todos nós. Todos nós. É o que acontece é que muita gente está envolvida com tanta coisa. É como se eu estivesse aqui agora. Você imagina, né? Uma criança faz barulho? 2. 3. Já saiu um ixi ali. 4. Misericórdia. 5. Para com 5 aí, hein? Pelo amor de Deus. Eu já estou comendo. Se eu falar assim, imagine agora 50 crianças nessa igreja. Você vai falar assim, pastor, o bispo, espera um pouquinho, ó. Aí você coloca aqui dessa fileira aqui até o telão lá atrás. 2.000 crianças. A gente conseguiria fazer todas elas ficar quietinhas? Hã? Só se tivesse dopadas, todas elas. Dormindo, não é? E mesmo dormindo, teria um ou outro que estaria ali, na luta. Você imagina? O que tem acontecido com muita gente é assim. É como se tivesse 2.000 crianças falando, e Deus está falando com ele não está ouvindo. E o que seria essas 2.000 crianças? Seria o seu nível de envolvimento com coisas e com distrações que não tem acrescentado nada na sua fé. Tudo aquilo que você faz, o que eu disse agora há pouco? Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, mais eu ouço quem? A Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, mais eu ouço a Deus. E quanto mais eu ouço o Pai, o Criador, mais eu sei como eu devo agir. Mais eu sei como eu devo me portar. No meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, na empresa, nos negócios, em várias situações, mais eu sei lidar. Tem gente que diz assim, olha, eu não sei lidar com essa situação. Por que às vezes a gente fala para as pessoas, vem para a igreja, vem para o culto, vem ouvir a palavra, ouça o programa. Por quê? Quanto mais ela vai dando liberdade à palavra, ela vai dando liberdade a Deus, ela vai ouvindo o Senhor, porque Deus fala com ela o tempo todo, mas muitas não estão ouvindo. Muitas não estão ouvindo a Deus. Muitas não estão ouvindo a direção de Deus. Muitos estão achando que Jesus é um fantasma. Não eram os discípulos?
Não eram os discípulos naquele barco? E o que eles falaram? Oh, é um fantasma. Que isso? É um fantasma, andando sobre as águas. Mas eles não dormiam com Jesus? Não comiam com Jesus? Não conviviam com Jesus? Na sua casa, o seu familiar, de tanta convivência que você tem com ele, quando você vê ele andando pelo corredor, dependendo do chinelo, você fala, é fulano, não é? Só pelo chinelo arrastando, não é? O chinelo arrastando assim, o jeito de andar. Se vê alguma coisa fora do lugar, você fala assim, isso aqui foi tal pessoa. Como você... Eu sei quem foi. Eu sei, eu conheço. A convivência faz você conhecer a pessoa. Aqueles homens estavam com Jesus. E não sabia quem era ele? Não sabia quem era ele? As vestimentas de Jesus. A maneira que Jesus estava. E não bastando, Pedro, se é o Senhor mesmo, então tá bom, faça que eu vá até o Senhor sobre as águas. Ô Pedro, ei Pedro, venha. Ele andou sobre as águas. Andou sobre as águas. Quantos estão nessa condição? Até estão na igreja, até ouvem a palavra. Mas tem faltado essa fé, essa confiança, esse fogo. Ele tem que arder, ele tem que queimar em você. Ele tem que queimar em você essa fé. Porque não tem como você dizer assim, ó, não, mas a minha vida é cheia de problemas, meu amigo, então você é cheio de vitórias. Você não está entendendo. Se você se levantar, você vai ver quantas vitórias você vai ver acontecer na sua vida. Porque Deus não vai deixar nada destruir você. Você consegue entender isso? Deus não vai deixar nada destruir você. Se você se levantar, se você der a resposta certa, se você se posicionar, você não tem ideia de quantas vitórias você vai viver. De quantas definições você vai viver. E esse levantar é tão simples, que é só você ler as Escrituras, é só você ler a Bíblia, é só você ler a palavra. Dê condições a Deus, dê essa liberdade. Aqui, ó, deixa eu ler outro versículo aqui, ó, olha aqui, ó. Quando Deus nos manda fazer algo, não é um versículo não, tá? É um texto aqui. Quando Deus nos manda fazer algo, é normal colocarmos na cabeça que não será fácil, perfeito, que não teremos, olha só, que não teremos desafios nem desgastes, mas não é o que acontece. À medida que fazemos o que o Senhor nos direciona, uma guerra espiritual é travada. É como se assim, olha, foi Deus quem mandou, então vai ser fácil. Não é essa a mentalidade? Não, é tranquilo. Pelo contrário. Quando Deus está mandando, Ele está endossando. E Ele está dizendo assim, eu sou com você. Você está conseguindo entender? Ele está dizendo assim, eu sou com você. Eu sou com você. Você não está sozinho. Pode ir. Porque quando você vai sozinho, Deus precisa mandar? Por que Deus precisa mandar? Repete assim comigo. Porque por mim mesmo, eu não iria, eu não faria, eu não encararia. E aí vai. Por você mesmo, talvez você não faria. Deus mandou, Deus direcionou, vai, eu sou com você, pode ir. Senhor, não tem problema, o Senhor falou para eu ir, não importa o resto. Eu não sei como, Senhor, eu não sei nem como descer essa escada, mas o Senhor está dizendo que é para eu ir. Então, se eu não sei como descer, quando eu chegar lá na ponta, e o Senhor vai me mostrar como eu tenho que descer, aonde eu tenho que pisar, aonde eu tenho que tocar, como eu tenho que fazer, a velocidade que eu tenho que descer, o Senhor vai me conduzir. Deus vai conduzir você.
Você não pode ficar com aquela mentalidade e dizer assim, nossa, não, mas eu tenho que ter um escopo completo, do começo ao fim, como vai ser na minha vida. Quando a gente olha para o homem, que a Bíblia diz que foi o pai da fé, o Senhor disse, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar onde eu lhe mostrarei. O Senhor não tinha dito para Abraão, Abraão, você vai para tal lugar, tal lugar, tal lugar, e depois você vai acampar nesse lugar, eu vou enviar provisão assim, 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 e vou te enviar para outro lugar, você vai ficar tantos anos aqui, você vai ficar, não tinha isso, ele creu e foi. E Deus honrou, e Deus abençoou, Deus deu a ele tudo aquilo que ele precisava, em cada passo, em cada decisão, aonde ele não soube, Deus orientou, Deus mostrou, Deus conduziu, nos momentos difíceis, aonde ele errou, Deus corrigiu, Deus tratou, Deus amou, Deus protegeu, Deus não desamparou, mas ele seguiu, ele permaneceu, ele deu a Deus condições, para Deus trabalhar na vida dele, para Deus fazer a obra completa. E quem sabe o plano completo, a obra completa é Deus. Não é como uma planta de uma casa, que você detalha quantos metros quadrados vai ter cada cômodo, cada área livre. Não, é Deus quem faz. E é tão interessante isso. Gente, isso é tão maravilhoso falar sobre isso, porque a gente vive experiência com Deus e a gente vai tendo uma cabeça que a gente fala assim, meu Deus, por que o Senhor não me deu isso antes? Você não deu porque você não buscou. Você não teve porque você não buscou. Você não teve porque você não quis. Mas Deus tem um plano conosco, nós sabemos que é grande. Você sabe que é grande o que Deus tem com você. Mas Deus, Ele nunca mostra tudo para você. Deus nunca mostra tudo. Nunca mostra tudo. Deus, Ele dá uma direção, Ele fala que tem algo grande com você. E de acordo conforme você vai se envolvendo, Ele vai te mostrando. Ele vai te entregando. Ele vai te capacitando. Para você não dizer, nossa, eu já sabia. Não, querido, você não sabia. Você não sabia, você não tinha ideia do que ia acontecer. Você não sabia o que iria acontecer. Você não sabia. Você acha que se Deus tivesse falado ali, confirmado exatamente para Abraão, como ele confirmou o filho, que iria pedir o filho dele, será que Abraão queria o filho ou não? Não, então nem quero. O senhor vai me dar um filho, daqui a pouco o senhor vai pedir ele em sacrifício? Então nem me dê. Eu não quero nem passar essa dor. Eu não quero nem viver isso. Não. Deus deu o filho para ele. Cresceu, chegou num ponto, Deus diz, ó, dá o teu filho, teu único filho. E Abraão deu. Espiritualmente, Deus recebeu. Deus recebeu. Aquele garoto não morreu, mas espiritualmente Deus recebeu aquele sacrifício. E aquilo só deu condições a Deus de fazer aquilo que Ele queria fazer, porque toda a construção e a preparação do povo e daquela geração, Abraão, Isaac, Jacó, você vai vendo que todo momento houve um rompimento para uma transição. Você consegue entender? Houve um rompimento. Aquilo talvez foi algo literalmente decisivo para que Isaac tivesse ali a certeza, a convicção de que Deus era com aquela família, que Deus era com o seu pai, e aquilo estruturou, e depois daquilo Isaac cresceu temendo a Deus, e teve também os seus rompimentos, e todos os desafios, tudo pela fé. E foram momentos de pressões, momentos de confronto, momentos desafiadores, mas todos eles, Deus não permitiu que eles fossem destruídos. Deus deu escape. Deus deu escape. E o escape
não é o cunhado, não é o agiota, não é o banco, não são pessoas, não são situações aí aleatórias, criadas. O escape é a fé. É a fé. É a sua confiança em Deus. Os discípulos entraram no barco, obedeceram a ordem e durante a travessia se depararam com uma tempestade que foi um despertamento da realidade que eles estavam vivendo. As tempestades são importantes para nós, porque nos aproximamos do Senhor. Ela nos testa a dependermos de Deus. As tempestades nos revelam que andar é ter uma vida com Deus, ter um relacionamento consistente com Ele. É muito mais importante do que os intensos ventos ou milagres e bênçãos. É necessário. É necessário. Quando você olha para a bispa, você vê uma história vitoriosa. Mas tem como você olhar para uma pessoa com uma história vitoriosa, vivendo uma vida fácil? Não tem. Não tem, é uma vida de entrega. É uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. É uma vida que exige um nível de entrega, de comprometimento além do normal. Mas isso aí é para todos? Sim. Repete assim comigo, para todos aqueles que estão dispostos. Porque querer, muitas vezes você não quer. Querer você não quer. Tem coisas que você não quer fazer. E aí? Tem dias e houveram momentos e situações que você teve problema. Você que é casado, filho, familiar. Teve um momento que você quis perdoar o teu familiar naquele momento? Você estava ali, não, eu quero perdoar. Agora eu quero perdoar muito ele. Não teve nada, você queria matar ele, se fosse possível. Ódio, raiva, estou chateado. Você fez isso, você fez aquilo. Você agiu daquela maneira. Ah, não, pelo amor de Deus, não, tudo menos isso. Tudo menos isso. Eu já atendi um casal que estavam passando por problemas assim, bem desafiadores. Bem desafiadores. E o orgulho assim predominava absurdamente. E quando algo aconteceu, eu ainda disse assim, olha, essa traição aqui precisa ser perdoada. A mulher falou assim, perdoa você ele, pastor. Eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar. Só eu sei o quanto dói em mim. Só eu sei o quanto dói em mim. O senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe o que eu estou passando. Eu falei assim, eu não sei o que a senhora está passando. Eu não sei o que a senhora está passando. Mas se a senhora não entregar isso aqui vai ser só a ponta de todas as dores que essa atitude imatura da senhora está gerando. Porque isso aqui é só a ponta de dor. Porque isso aqui virão dores maiores. Porque isso aqui é uma oportunidade. 2 anos depois, ela me agradeceu, dizendo que se não fosse aquela conversa, se não fosse aquilo, ficou na cabeça dela, martelando, vários dias, e ela estava na casa da mãe dela, ele na casa dele, porque ela que saiu de casa, ele não saiu. Ele não saiu. Porque ela falou assim, sai de casa. Eu falei, eu não vou sair. Sai de casa. Eu falei, eu não vou sair, eu moro aqui. E ela disse assim, então saio eu. Aí eu falei assim, então tá bom. Então tá bom. Saiu. Agiu errado. Não estou dizendo que ela agiu certo. Ficou alguns dias. E a atitude dela, depois
de ter perdoado ele. Restaurou o casamento, restaurou a família, mas tudo foi pela fé. Tudo. Já ouviu essa expressão? Tudo menos isso. Já ou não já? Tudo menos isso. Mas você já ouviu essa expressão assim, ó? Repete isso comigo. Eu faço tudo o que for preciso para viver esse milagre. Já ouviu essa expressão? Foi o que ela disse para mim quando ela marcou o atendimento. Pastor, eu faço tudo que for preciso. Eu falei assim, então, eu preciso que venham vocês dois, eu quero conversar com os dois, vamos um atendimento junto. Não, eu faço tudo que for preciso, tudo que for preciso, eu quero restaurar meu casamento. Eu faço tudo que for preciso, tudo. Vem os dois, 15 minutos de conversa, a senhora tem que perdoar ele. Não, tudo menos isso. Tudo menos isso. Ué, que tudo é esse? Que tudo é esse? E quando nós somos estigados dessa maneira, é Deus mostrando para nós que é por Ele, é para Ele, é por Ele e para Ele. Todos os heróis da fé viveram situações e romperam. Eu também posso. Só que eu não posso extinguir o que o Espírito está falando. Eu não posso matar o que o Espírito Santo está falando. Eu não posso ali aniquilar, matar aquela força que vem de Deus que tem falado comigo. Você tem que dar a resposta certa. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração. Com os seus olhos fechados. Eu quero que, primeiramente, você peça ajuda a Deus. Ajuda. E diga para o Senhor, Senhor, eu não quero perder a minha vida, eu não quero perder o meu tempo, eu não quero perder o meu ano, eu não quero perder oportunidades, porque eu sei que tudo o que acontece tem um propósito, não acontece nada se não for da vontade do Senhor. Tudo que acontece, tudo que sobreveio, o Senhor tem o controle, o Senhor dá o escape. Me ajuda. Eu não quero mais viver uma vida travada, amarrada, que não anda, que não flui, por falta dessa fé, dessa entrega. Porque eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor quer fazer. Eu sei. E eu sei que você sabe disso. Que você está aqui. Peça ajuda a Deus. Eu não quero que você fique com a sua boca fechada. Fale com o Senhor. Diga, Senhor, me ajuda. Me ajuda a eu entender. Me ajuda, Senhor, a eu compreender aquilo que o Senhor espera de mim, aquilo que o Senhor quer de mim, porque muitas vezes eu tenho sido conduzido por sentimentos, por emoções. Eu não quero viver mais assim, porque não deu certo, não tem funcionado. Eu não estou em paz vivendo assim. Eu não estou em paz vivendo assim. Eu sei que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor quer fazer. E não é pouco. Porque quando o Senhor fez a promessa a Abraão, foi um momento que Abraão talvez achou que não suportaria viver ou passar por aquelas situações. Mas o Senhor deu a ele esperança. O Senhor disse a Abraão, sai da tua tenda. Sai da tenda.
Olhe para as estrelas, Abraão. Veja se você pode contar. E mais, Abraão, se você puder contar a areia da praia, cada grão, assim, Abraão, você poderá contar a sua descendência. Meu Deus. Aquilo acendeu uma chama dentro dele. Acendeu uma chama dentro de Abraão. E deu a ele tudo o que ele precisava. Não o que ele queria. Porque ele passou ainda por várias situações. Deu a ele tudo o que ele precisava. E ele superou. Ele passou. E é tão glorioso poder ver a maneira que Abraão finalizou os seus dias. Abraão finalizou os seus dias farto de dias, com saúde, abençoado, honrado. Viveu tudo o que o dinheiro podia comprar, e o que o dinheiro não comprava, ele também viveu. Ele foi muito abençoado. Ele foi muito honrado por Deus. Muito honrado por Deus. E Deus está fazendo isso na sua vida. Ó Deus Santo e Poderoso, eu oro, meu Deus, em concordância com cada uma dessas pessoas. Eu peço a Deus Espírito Santo que o Senhor continue falando aos corações, ajuda no entendimento, se revela a cada uma delas, que ela desenvolva, meu Deus, essa sensibilidade, esse discernimento, essa presença de Espírito, ouvindo, meu Deus, a Tua voz, ouvindo a Tua voz, ouvindo, meu Deus, a Tua voz. Meu Pai, a Tua voz é suave, muitas vezes é um sussurro, meu Deus. Senhor, eu peço, meu Deus, não permita que essa pessoa, meu Deus, esteja tão distraída, meu Pai, ao ponto de não ouvir a Tua voz. Meu Deus, porque ouvir a Tua voz, Senhor, é tão poderoso, é tão glorioso. Meu Deus, é tão poderoso ouvir a Tua voz. Meu Deus, nós andamos com tanta segurança, com tanta certeza, com tanta convicção. Os nossos passos, eles são firmes, a nossa visão é alinhada, a nossa força é renovada. Nós andamos e empunhamos força, poder, coragem, ousadia, quando ouvimos a Tua voz, quando seguimos, meu Deus, a Tua direção. Oh meu Deus, como é poderoso, meu Pai. E eu peço, Deus, meu Deus, que o Senhor ajude essa pessoa, ajude cada uma delas a entenderem, a compreenderem, a discernirem, meu Deus, a Tua suave voz, a Tua suave voz, que é como um sussurro, meu Deus, que quem está distraído não ouve, que quem está disperso não ouve. Meu Deus, um suave sussurro, Senhor. Meu Deus, quando nós vemos filmes e tantas outras coisas, nós vemos aquelas vozes impetuosa, forte, grossa, e ali, meu Deus, vozes como de trovões.
Mas a tua palavra também fala do sussurro, suave voz, e tão poderosa, que nos dá uma segurança tão grande, que muitas vezes nós, meu Deus, encaramos coisas que as pessoas vão falar assim: você está ficando louco? Estou. A fé é a loucura do vencedor. Eu estou ficando louco, é pela fé, é por Deus, é para Deus, é para a glória de Deus, é por Deus, é para Deus, é para a glória dEle. Porque por intermédio daquela situação, o nome dEle vai ser glorificado. O nome dEle é glorificado, o nome dEle é exaltado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, cubra cada uma dessas pessoas, com poder, com força, com unção, com autoridade, que o Senhor honre cada uma delas, que o Senhor abençoe, que o Senhor defina, e que elas possam sair daqui, meu Deus, honradas, abençoadas, vivendo, meu Deus, o melhor tempo da sua vida, vivendo o cumprimento de promessas, vivendo a realização de sonhos, vivendo, meu Deus, os sonhos de uma vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse das bênçãos do Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu creio, eu vivo um novo tempo de boas novas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.